Rafael, está com você. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Vou agora falar brevemente sobre o nosso palestrante de hoje. Stanley Savoretti de Souza é associado do CBG desde 2004 e titular da cadeira número 27 desde outubro de 2021. Dedica-se à pesquisa genealógica de sua família e de sua esposa e também da história das cidades mineiras de Araponga, Piranga e São Francisco do Glória. Técnico em Química Industrial, formado em 1995, graduado em Direito em 2011, é oficial substituto no cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Professor convidado da Escola Superior de Notários e Registradores, da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de Minas Gerais. Titular da cadeira número 4 e atual segundo vice-presidente e um dos titulares responsáveis pela Comissão Cultural Permanente de Genealogia do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Associado efetivo, primeiro secretário da ASBRAP, Associação de Pesquisadores de História e Genealogia, e presidente da Associação Emília-Romagna de Minas Gerais. É também criador do blog Páginas do Futuro, dedicado à genealogia e à história. Entre suas publicações, destaco esboços genealógicos, índices paroquiais da freguesia de São João da Foz do Douro, de Portugal, com a transcrição dos índices dos primeiros livros paroquiais da Igreja de São João da Foz do Douro, Langerdorfer, Os Carreteiros de São Gabriel, de 2015, O Vapor Montevidéu, Imigração Italiana em Minas Gerais, de 2018, estudos sobre as primeiras famílias da colônia Vargem Grande do Barreiro, de Belo Horizonte, no blog Páginas do Futuro, e a biografia e genealogia do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, na Galeria de Presidentes da República, da revista Brasil Genealógico do CBG, do ano de 2021. Stanley, agradeço a sua presença, agradeço a sua palestra e vamos aproveitar aí tudo que você tem para nos dizer. Obrigado, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Rafael, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite, a oportunidade de falar sobre um assunto que gosto muito, já tenho me dedicado nos últimos anos a pesquisar a imigração italiana, imigrantes italianos, genealogia de italianos, então gostaria de agradecer o convite, também estender esse agradecimento à Juliana, Patrícia Bocaiúva e a Regina Cascão, que me ajudaram aí na preparação deste evento. É um tema muito amplo, eu gostaria de, desde já, me desculpar por não abordar tudo, tá? Porque, primeiro, nós nunca sabemos tudo, né? E segundo, porque é um assunto muito amplo e todo dia a gente aprende um pouco mais, né? Cada dia a gente aprende uma ferramenta, descobrimos um acervo novo acerca da temática da imigração italiana, da genealogia de italianos. Então, aqui, na verdade, vai ser um bate-papo, vou apresentar algumas dificuldades, algumas possíveis soluções, alguns caminhos a serem trilhados, no objetivo de resgatar a história de famílias italianas. Quando a gente fala de pesquisa genealógica, né, quando a gente trabalha a história das famílias, geralmente nós colocamos um objetivo. Quando eu trato aqui de italianos, a gente coloca esse objetivo porque alguns podem procurar a sua origem simplesmente por questões de cidadania. E aí eu abro um parênteses aqui, desde já, eu vou pedir àqueles que nos assistem, nós não vamos entrar no assunto de cidadania. Tá? É um assunto paralelo, mas não é o nosso foco aqui. Eu tenho um pouco de conhecimento sobre cidadania italiana, mas não é o nosso foco aqui. Então, até mesmo nos momentos no período das perguntas, vou me esquivar de responder as perguntas ligadas à cidadania. Posso responder de uma outra forma em outro momento, podem enviar o e-mail para o CBG, eles podem me repassar sem problema algum. Aquilo que eu souber, eu esclareço, tá? Mas hoje o nosso foco aqui, o nosso objetivo, sobretudo, é genealogia de famílias italianas. E como título aqui que foi dada essa palestra, no Brasil,
e na Itália, sobretudo. Então, precisamos aqui traçar o objetivo, o que eu quero saber, o que eu quero conhecer acerca da minha família. Alguns pontos que eu coloquei aqui, neste o que eu quero saber, algo que nós precisamos saber, né, nas pesquisas. Quanto mais remoto, e aí não se limita aos italianos nesse caso aqui, quanto mais remoto o antepassado, mais difícil fica. Hoje nós temos a informatização dos acervos, a informatização dos acervos que tem facilitado muito a nossa vida, sobretudo o Family Search. Mas quanto mais antigo, mais complicado fica acharmos documentos. A Itália não é diferente. Nós temos, assim, exemplos bons, por exemplo, Portugal que nós conseguimos chegar, mesmo na internet, facilmente até o ano de 1600, 1700, 1600. Itália não. Itália, isso já é mais complicado. Quando nós falamos do registro civil italiano, é uma coisa. Quando nós falamos de registro paroquial, eu vou falar um pouco sobre isso, a coisa complica e muito, tá? Outra dica que fica, não acredite em tudo, mas não duvide de nada. Tá? Isso aqui é uma coisa que nós precisamos sempre levar quando nós pesquisamos os italianos, né? Vou me limitar aqui aos italianos, porque às vezes vem uma informação, né? Nós temos as lendas, eu vou falar sobre as lendas aqui, que muitos contam, a gente despreza, não, isso não é possível, isso não existe. Não, anota. Mas não acredite, não torne aquilo como verdadeiro. Um exemplo que eu dou aqui é uma história da minha própria família. Minha mãe dizia que a avó dela, né, que era italiana, ela veio juntamente com a mãe, com o pai e com o irmão da Itália. E ela sempre contou isso com muita firmeza, com muita certeza. E eu descobri que, na verdade, a mãe dela morreu na Itália, o irmão que ela teve, se teve, porque eu não achei rastro nenhum dele até hoje, ele nasceu no Brasil. A mãe teve apenas 2 irmãs, na Itália, que faleceram na Itália. Então, a família que veio para o Brasil foi o pai, a madrasta e ela, minha bisavó. Então, era uma coisa que, para mim, quando criança, era uma verdade inquestionável. E hoje eu já sei, documentalmente, né, que isso não procede. Então, ela vira e mexe e fala, a vovó Rosa veio com o irmão. Não veio. E ela não acredita nisso até hoje. Qualquer informação pode ser útil. Tem um caso muito interessante de uma amiga minha, que ela falou uma coisa, tentando ajudar na localização dos antepassados dela. Ela falou, os meus irmãos, os meus primos sempre me chamavam de trombeta, e eu tinha aquilo como uma gozação. Na verdade, eu anotei aquela informação e eu descobri que a bisavó dela era Maria Trombeta, o sobrenome. Então, alguém que a conheceu certamente deve ter assemelhado. Olha, você parece muito com a vovó, e ficou, você parece com a vovó Trombeta, perdeu vovó, ficou Trombeta, e para uma criança ouvir, você parece uma trombeta, e na verdade era o sobrenome da bisavó dela. Antes de partir para a Itália, é uma coisa que acontece muito quando você sabe, tem informação de que tem um antepassado italiano, ou descobre a informação de que você tem um antepassado italiano, você quer logo partir para a Itália. Olha, deixa eu pesquisar na Itália, eu vou localizar, vou achar, vou acontecer. As coisas não funcionam bem assim, né? O que eu falo sempre tem que descobrir primeiro o Brasil. Você tem que esgotar primeiro as fontes, as pesquisas no Brasil, antes de partir para a Itália. É claro, se você já tem uma informação segura que fala do local exato do seu antepassado, o nome exato do seu antepassado, ok, não tem problema de você já começar a pesquisar na Itália, mas se você não sabe, você tem uma noção de onde ele veio, ou não tem essa informação precisa, mesmo que uma região, uma província, uma cidade,
Então, esgote primeiramente a pesquisa no Brasil, para depois você partir para a Itália. Os mitos e lendas, a gente ouve muito, olha, eles vieram fugidos da guerra, nasceu no Brasil, casou-se no Brasil. Isso não era tão comum, tá? Eu trouxe aqui até um registro de nascimento de uma criança que nasceu no navio, mas muitas coisas, elas pairam sobre uma lenda, é um mito que conta, e você vai ver, se nós fôssemos juntar todas as crianças que nasceram no navio, né? Porque vira e mexe, você vai conversar com uma pessoa, a pessoa conta a mesma história. Olha, meu antepassado nasceu no Brasil. Você vai ver, ele nasceu 2 anos depois que a família chegou no Brasil, já no Brasil, e eles ficam com aquele... É mais romantizado, é mais bonito, né? Falar, olha, nasceu no Brasil, casou-se no Brasil. Quando você encontra o documento, você verifica que aquilo não existiu da forma que foi contado. E outra coisa, não existe uma fórmula mágica, né? Não basta um clique, né? Tenha tudo num clique. Clicou, já apareceu toda a sua árvore genealógica. Eu acompanho, ouço muito, né, e também na condição de secretário das BRAP, às vezes aparecem uns questionamentos assim, olha, sou descendente, meu sobrenome é tal, o que vocês têm sobre esse sobrenome? Qual a minha... Pior que o pessoal não usa nem a expressão correta, né, o termo correto. Qual é a minha descendência? Então, não existe uma fórmula mágica para você clicar, digitar e aparece toda a sua genealogia. Assim como toda e qualquer pesquisa genealógica precisa de persistência, paciência, dedicação, para que nós cheguemos às informações, tá? Alguns pontos que eu gostaria de tratar com vocês aqui antes de iniciarmos. Quando nós falamos de cidadania, de genealogia italiana, perdão, a gente precisa entender que é uma cultura, é uma tradição, é uma forma de vida diferente do nosso. Então, chamar uma atenção, primeiramente, para nomes. Há muitas pessoas que desconhecem essa questão do aportuguesamento, da tradução do nome italiano para o português. Então, um Giovanni, que chega no Brasil, ele vira João. E pior os casos em que aportuguesam também o sobrenome. Mas alguns pontos aqui que eu gostaria de chamar a atenção sobre os nomes. Aqui uma relação de nomes próprios que tem a sua respectiva tradução para o português. Aí, Giuseppe, em português é José. Giovanni, João. Michele é um sobrenome masculino, que corresponde ao nosso Miguel, assim como Simone. Simone é um sobrenome também masculino, que seria um Simão. Giobata, né? Esse nome aparece muito, essa contração de Giovanni Battista, que é João Batista. Salvatore, Salvador. Pietro, Pedro, Francesco, ou Francesca é o Francisco e o Francisco. Aqui alguns poucos exemplos, mas isso acontece muito, não é? O aportuguesamento dos prenomes. Quando nós partimos para os sobrenomes, aí a coisa complica muito mais, tá? Alguns exemplos aqui de sobrenomes que foram, eu não vou nem falar portuguesados, foram deturpados quando chegaram no Brasil. Essa coluna à esquerda é o sobrenome no Brasil, e à direita é o sobrenome original, né? O sobrenome na Itália. Aqui a diferença é pouca, né? Salvador para Salvadeu. Depois eu vou mostrar aqui a questão do Salvador e Salvadeu, para vocês verem o que isso implica numa pesquisa na Itália. Tá? Então, alguns outros exemplos. Olha esse, Anerão, Anaruma. Olha, a diferença é grande. Um detalhe, Aotio, por exemplo, em italiano, bateu o olho aqui, Anerão, esse sobrenome pode ser qualquer coisa menos italiano, porque Aotio você não tem na Itália. Então, depende de uma pesquisa, de uma busca para você chegar ao sobrenome real, correto. E aí, no caso, olha, a mudança foi grande. Anerão, Anaruma. Talvez por questão de dialeto, quem transcreveu o sobrenome da pessoa não entendeu direito. Então, o certo é que Anaruma no Brasil virou Anerão.
Vergetti Quercetti. A Vergetti existe, mas o sobrenome original dessa família era Quercetti. Eu não vou falar aqui nem como chegar a como eu cheguei a essa conclusão aqui, não, mas é um caso até interessante. Mas o certo é que houve uma mudança maior ainda, né? Um sobrenome iniciado com Q passou a ser V. Esperini espera, que uma proximidade, mas também uma diferença. Luzzi e Luzi, os dois Es tomaram o lugar do S. Existe o sobrenome Luzzi, que inclusive é o nome de um comune na Itália, e existe o Luzi, que é com um S só. Então, tem esses problemas dos dois sobrenomes, das duas grafias, elas coexistirem na Itália, mas são famílias totalmente diversas. E esse aqui que é ótimo. O Boscato virou Cristiano. E eu vou explicar o porquê, né, que é um detalhe também que nós precisamos ter nas pesquisas de genealogia de italianos, é uma questão do nome, da ordem do nome. Aqui o Cristiano Boscato, só para esclarecer, por que o Boscato virou Cristiano? O imigrante, ele se chamava Cristiano Boscato, quando ele veio no Brasil. E na Itália, nos documentos oficiais, geralmente, vem uma ordem inversa. Vem primeiro o sobrenome, o cognome, e depois o nome. Quando o Cristiano Boscato apresentou um cartório, onde os filhos foram registrados, apresentou o seu documento italiano, possivelmente ele apresentou o passaporte, lá no passaporte estava escrito não Cristiano Boscato, mas Boscato Cristiano. E aí todos os filhos dele, alguns foram registrados, nome Boscato Cristiano e outros só com Cristiano. Então, o nome, o prenome do pai tornou-se um sobrenome da família. A família que era Boscato, com isso virou Cristiano. Alguns levam o nome Boscato Cristiano, mas muitos ficaram só com o Cristiano. Então, é uma coisa interessante. Quando você depara, eu sou italiano, aí você vai procurar o sobrenome Cristiano, olha, mas você não vai chegar em lugar nenhum. E aí, retrocedendo no Brasil, buscando informações no Brasil, possivelmente você chega a essa informação. Olha, o italiano, na verdade, sobrenome dele, que é o mais importante para pesquisar na Itália, é Boscato. Desculpa, é Boscato e não Cristiano. Aqui um exemplo de grafias diversas. Todos os exemplos que eu estou trazendo aqui tratam-se de uma mesma família, tá? As grafias existentes nos registros de uma mesma família. Então, uma família cujo sobrenome original era Bressan, 2 S's, A-N, ela no Brasil se transformou em Bersan. E aí nós vemos aqui, isso aqui é um mapa que eu tirei de um site, depois eu mostro esse site para vocês, que é o Cognomix, que você coloca o sobrenome, e ele mostra a incidência deste sobrenome na Itália atual. Então, Bersan, nós vamos ver que ele é mais presente nas regiões do norte, e aí nós vamos ver à direita o Vêneto e à esquerda, em rosa, tá? À direita o Vêneto e à esquerda a Lombardia. Quando nós passamos para Bressan, nós vamos ver que a maior incidência está no Vêneto. Tem uma proximidade aí. Talvez você possa encontrar. Só que o Bressan, ele é da Lombardia e não do Vêneto. Então, são informações que eu preciso ter, que eu preciso testar para chegar ao resultado pretendido. Outro, Sabino e Savino, também sobrenomes de uma mesma família. Para vocês, o sobrenome Sabino é conhecido e é justamente dele que nós estamos falando, Fernando Sabino, o escritor Fernando Sabino. Como todos sabem, ele assinava Fernando Sabino, mas o sobrenome originário, né, o avô dele se chamava Nicola Savino. Então, quando nós analisamos, consultamos o sobrenome Sabino, a maior incidência lá na Campânia, o rosa lá embaixo, no pé da bota. Quando nós vamos para o Savino,
aí nós já passamos para a região da Puglia, em que pese Sabino ser o Savino, do Fernando Sabino, ser da Campânia, de Salerno. Então, aqui são coexistência de dois sobrenomes, que é o verdadeiro parece, mas não é. Né? Ele parece ser Sabino, mas na verdade é Savino. E o Salvadeu, que eu comentei com vocês, Salvadeu e Salvador. Salvador existe na Itália também, né, com maior incidência no Vêneto, e o Salvadeu na Lombardia, que é a origem realmente da família com esse sobrenome. Todos os descendentes assinam Salvador. Inclusive o italiano que se casou no Brasil, ele se casou como Ângelo Salvador, quando na verdade era Ângelo Salvadeu. Aqui são só exemplos para vocês verem que uma letrinha faz toda a diferença na busca da Itália. Poderia colocar aqui vários exemplos de sobrenomes. Hoje eu estava mexendo numa lista de imigrantes italianos, de imigrantes que chegaram em Minas Gerais. Nessa lista, eu consigo chegar a mais ou menos 7.000 sobrenomes diferentes. Na Itália tem muito isso. Zanetti, por exemplo, nós temos várias diferenças, com 2 N's, com um N, com 2 T's, com um T, com E no final, com I no final. Então, uma letra faz toda a diferença em se tratando de pesquisa de sobrenomes italianos. Então, aqui um ponto de partida para quem pesquisa italianos. Identificar a grafia correta do sobrenome é de suma importância, mas é também um trabalho que, às vezes, é de grande complexidade. Aí, dando aquele exemplo do Anaruma, que Anerão virou, Anaruma que virou Anerão. É uma coisa que gasta tempo, que você precisa usar várias ferramentas para chegar a uma conclusão de qual é o sobrenome correto. E aí a gente não tem uma fórmula mágica, como eu disse no início. Então, não basta ir num lugar, no Cognomix. O Cognomix vai falar os sobrenomes que existem, assim como Itália em detalhe. Eu preciso buscar informações, interpretando. Uma coisa que eu uso bastante é ler, estudar as listas de passageiros. Né? As listas de passageiros trazem informações. A solução para o caso do Aneruma e para o caso do Quercetti veio em virtude da análise das listas de passageiros. Em regra, a lista de passageiro não fala o local de nascimento do imigrante italiano, tá? Mas é um dos documentos onde a grafia do sobrenome ela está mais próxima. Não vou falar que é exata, não, porque eu já encontrei erros também numa lista de passageiros, mas é o documento onde você pode mais confiar na grafia do sobrenome. Então, você acha muitos erros. Foi até um trabalho que eu fiz que resultou no meu livro. Peguei a lista de passageiros com a lista de hospedaria para confrontar um dado com o outro, e aí eu cheguei a vários dados que estavam errados na lista da hospedaria Horta Barbosa, e estavam corretos, era na lista de passageiros. E aí nós estamos falando de pesquisar primeiro no Brasil. Foi um ponto que eu trouxe aqui para vocês, começar a pesquisar no Brasil. Onde eu vou pesquisar? Eu não vou detalhar ponto a ponto, porque isso aqui nós temos outras palestras, nós temos algumas pessoas que já são doutores em pesquisas genealógicas, mas trazer lembretes aqui de alguns lugares onde a gente pode e deve pesquisar para obter informações de dados dos italianos. Cartórios, né, é o primeiro lugar onde a gente vai olhar os registros propriamente ditos, nós vamos olhar os processos de habilitação matrimonial, às vezes tem um mandado de retificação de um registro que foi averbado, isso é muito comum em registros estrangeiros. Tendo acesso a essa documentação, a gente talvez consiga dados que nos possibilitem a descobrir o italiano. Igrejas também, né? Às vezes os registros da igreja de uma região, eles são mais pobres do que os dos cartórios, ou vice-versa.
às vezes, o do cartório é mais pobre do que da igreja. Então, depende muito da região que você pesquisa, da cidade que você pesquisa. Nunca se limitar, e eu vou falar sobre isso também, nunca se limite a um lugar. Olha, meus antepassados sempre moraram em Muriaé, ponto. Então, não vou olhar mais nada além de Muriaé. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A mobilidade que existia, não só entre os italianos, mas ela dificulta bastante, tanto aqui no Brasil quanto na Itália, a identificação, a localização de dados. Repartições públicas, nós estamos falando de estrangeiros, então, nós temos prontuários, registros de imigrantes, que nós podemos e devemos consultar, Arquivo Nacional, algumas repartições da Polícia Federal também no interior de São Paulo, tem algumas regiões em que esses documentos não estão no Arquivo Nacional, mas estão em repartições da Polícia Federal. Então, nós precisamos conhecer e descobrir onde procurar. Eu não vou tratar onde procurar, local por local aqui, porque senão, como eu falei para vocês no início, o assunto é bem longo. Se eu for tratar cartório, como pesquisar no cartório, como pesquisar na igreja, isso aí é aplicável para toda e qualquer pesquisa, seja brasileiro, seja italiano, seja espanhol, tá? Então, acho que nós temos aqui outras palestras que vão contribuir muito acerca dessas pesquisas nesses órgãos específicos. Vamos detalhar um pouco melhor os italianos, e aqui vou falar mais superficial sobre os registros brasileiros, sobre as fontes brasileiras. Justiça, né? Processos judiciais, nós podemos encontrar, né, informações. Clubes e associações também. Italianos, eles se organizavam, nós temos times de futebol que foram fundados por imigrantes italianos, nós temos clubes, associações. Então, onde estão os acervos relativos a esses documentos? Eu pesquisando uma associação aqui em Belo Horizonte, eu localizei no registro, no Arquivo Público Mineiro, um processo, período militar, né, período da Segunda Grande Guerra, o governo ele vasculhou a vida dos italianos, das associações italianas. Então, achei um documento muito interessante sobre a Casa de Itália, que existia aqui em Minas Gerais, tanto em Juiz de Fora como aqui em Belo Horizonte. E lá tinha o nome dos sócios, tinha o local de origem deles, porque era importante, era necessário para aquele momento conhecerem a diretoria, conhecerem quem eram aquelas pessoas que estavam à frente daquelas associações. Então, não há um lugar único para procurar. Então, procurar arquivos públicos, municipais, estaduais, arquivo nacional, que podemos encontrar informações sobre imigrantes. Registro de imigrantes, sobretudo o Arquivo Nacional e Family Search, são os lugares, são os dois sites, os dois locais principais para nós procurarmos registros de imigrantes. Embaixadas e consulados eu risquei propositalmente. Tem informações? Tem, mas dificilmente você vai obter alguma informação numa embaixada ou num consulado italiano sobre o seu antepassado. Tá? Em todos os sites dos consulados italianos que nós temos aqui no Brasil, eu falo, olha, nós não fazemos pesquisas genealógicas, e nós temos a LGPD, que foi tratada pelo Carlos Isolde na última palestra. Lá tem a Privacy, que é mais antiga, lá na Itália tem a Privacy, que é mais antiga, ela limita também muito o acesso a informações, tá? É claro, não nos mesmos moldes no Brasil, mas ela se limita bastante. Um exemplo, eu fui tirar minha identidade lá, para colocar o nome da minha esposa, eles pediram a minha autorização. Podemos colocar o nome da sua esposa na sua carteira de identidade, coisa que para nós aqui, não o nome da esposa, mas são dados, é padrão, vamos colocar para todos. Lá não, há dados que eles consideram mais sensíveis, que eles exigem a autorização para constar ou não no documento. Então, eu desaconselho procurar embaixada e consulado. Vocês não vão conseguir informações nessas representações diplomáticas da Itália.
Registro civil, eu só trouxe um exemplo aqui, que eu achei interessante, é o casamento de Rosa Leocádia. O casamento está lá, Rosa Leocádia. Não é um sobrenome italiano, pode ser qualquer coisa. Mas aí, quando você pega o processo de habilitação matrimonial, fala que ela foi batizada em Travisio, na verdade é que é Treviso, né? Tem um outro comune que tem um nome muito próximo. E aí, como que você descobre o nome do pai? Não fala, né? Lá embaixo, o pai dela assina Estevão, que em italiano é Stefano Miato. Então, é um documento, o processo de habilitação, ele torna-se interessante, é muito interessante quando nós conseguimos o processo de habilitação e ele tem dados, informações que nos ajudem na busca. Quando nós temos acesso, nós podemos descobrir coisas assim muito, muito importantes para a busca. E eu sempre digo o seguinte, às vezes a pessoa do cartório fala o seguinte, não tem nada, não tem certidão de nascimento. Eu quero ver o processo assim mesmo, porque às vezes é uma assinatura, não tem a certidão de nascimento da Rosa, mas tem a assinatura do pai dela. Aliás, não tem a assinatura do pai dela, perdão, porque aqui assinou a rogo, mas tem o nome do pai dela. Então, eu sempre gosto de ver o documento, né? A gente dá uma de Tomé, é ver para crer, porque a gente sabe que o nosso jeito de olhar, a nossa forma de olhar os documentos é diferente, ainda que a pessoa tenha muita experiência, ela trabalha no cartório de registro civil tem 30 anos, mas o olhar de um genealogista, de um pesquisador, ele é diferente. Então, a gente pode obter informações necessárias. Nesse caso aqui, o registrador não queria fornecer o processo de habilitação matrimonial. Inclusive, aqui tinha o nome da cidade onde ela nasceu, que ele falou que não tinha certidão de nascimento dele. Depois de muita insistência, ele forneceu e resolveu bastante a minha vida aqui. Aqui é uma ficha, um registro de estrangeiro que nós encontramos no Family Search. E essa daqui, por exemplo, você tem o local de nascimento, Verona. E eu vou falar sobre a geografia italiana, assim, também não profundamente, mas alguns detalhes que são importantes nós nos atentarmos. Aqui fala que ele era de Verona. Já é um grande avanço. Para quem tinha só a informação de que ele era italiano, chegar já a uma informação de uma província ou um comune, melhor seria se fosse a informação do comune de nascimento dele, que não era. Eu já cheguei numa região que resumiu bastante a minha busca. Além da foto, né? Então, aqui o prontuário também, eu tenho o nome da cidade onde ela nasceu, Birori, Itália. Isso aqui faz parte do prontuário do registro imigrante, que é importante a gente ressaltar que está demorando muito, demorando muito. Tem um ano que eu fiz um pedido de uma busca, aliás, eles localizaram, eu sei que tem, um ano que eu pedi no Arquivo Nacional, tudo bem, tem a pandemia, tem a limitação de mão de obra, tem um ano que eu solicitei a cópia de um prontuário no Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, até hoje eu não tive acesso a esse prontuário, mas para quem tem tempo, isso aí é tranquilo. E no prontuário tem até informações acerca do desembarque, não é? Nem sempre era correto. Nesse caso aqui era, 1896, junho. Aliás, era julho, o mês não está correto, ela saiu em junho e chegou em julho no Brasil. Mas tem informações que ajudam muito a resolver os problemas quanto à origem. Eu estou falando aqui muito de origem, tá, gente? Por quê? Porque é a primeira grande barreira que nós enfrentamos quando vamos pesquisar italianos. Saber, olha, meu sobrenome é Salvador. Não, é isso, meu avô assinava dessa forma. Como eu falei, não acredite em tudo, não leve tudo como algo inquestionável. Vá pesquisar, vá confirmar. Enquanto eu não ver o registro italiano que fala que você é Salvador, eu não vou sossegar. Descobriu qual é o sobrenome? A coisa anda, a coisa facilita bastante. Tá? Então, falando aqui sobre definição de sobrenome, talvez estou sendo um pouco repetitivo, mas é talvez a grande dificuldade que nós enfrentamos ao pesquisar genealogia italiana. É descobrir qual que é o nome dessa pessoa, qual é o nome desse sujeito. E, às vezes, ele muda tanto que
você chega à conclusão, essa pessoa não existiu, ela não existe. E, na verdade, existe. Às vezes, a gente não está sabendo como localizar. Outros arquivos importantes na pesquisa, registro das hospedarias. Nós temos a Ilha das Flores, né, que é no Rio de Janeiro. Os livros estão disponíveis no Family Search, né, estão arquivados no Arquivo Nacional. Nós temos o Arquivo Público do Estado a Hospedaria do Imigrante, né, o Arquivo da Hospedaria do Imigrante de São Paulo, que recebeu o maior contingente de imigrantes italianos no Brasil. Aqui em Minas, nós temos o Arquivo Público Mineiro, essa lista está online, Hospedaria do Imigrante também está online, indexada. Lembrando, a indexação foi feita por pessoas, por gente. Às vezes, a leitura que foi feita gerou erro, tá? Isso acontece muito, muito, muito. A letra ela não foi entendida corretamente, então um João virou Maria. Questão do nome lá, estou exagerando aqui, mas acontece muito isso. Mudanças do sobrenome, quando você vê, não, mas claramente isso aqui está dizendo isso. Não, eu leio outra coisa e foi o que eu cadastrei. Acontece isso também. Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, para mim, é o melhor projeto em se tratando de imigração italiana no Brasil. Eu sou muito fã desse trabalho feito pelo Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, coordenação do Silmar Franceschetto. Houve um trabalho de resgate realmente da história da imigração, não só italiana, mas sobretudo italiana, no Estado do Espírito Santo, inclusive com recolhimento de documentos, né, digitalização de documentos. Desculpem, com recolhimento de documentos, passaportes, digitalização e, sobretudo, uma indexação em que, se você localizar lá, corre o risco de você, na pesquisa, já saber de onde veio a pessoa, de onde veio o seu imigrante, seu antepassado. Isso, é claro, tem os alemães, os pomeranos, tem outras etnias lá também, mas eu destaco bastante aqui o trabalho feito pelo Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. E é claro, né, a gente não pode deixar de falar do Family Search, que se não fosse o Family Search, eu não sei como seria para nós fazermos genealogia hoje, nos nossos dias, né, que nós estamos precisando de um dia de 48 horas aí, e é uma comodidade, uma facilidade nós termos aqui os livros, o mundo, aí sim no clique, né, para consultar, para eu descobrir. Listas de passageiros, muitos têm uma fixação, eu preciso achar a lista de passageiros de forma que com coisa que ela vai resolver todos os seus problemas. Todos os seus problemas acabaram, achei a lista de passageiros. Nem sempre isso acontece, tá? Muito se pergunta, as listas de passageiro onde estão arquivadas na Itália? Primeiro, lista de passageiro é um documento de viagem. Ela acompanhava a embarcação na viagem. Então, saía da Itália, vinha para o Brasil, a lista de passageiros vinha com o navio para o Brasil. As que existem, as que chegaram aos nossos dias, elas estão arquivadas basicamente, e é claro, o que eu falo aqui não é a palavra final, né? A gente pode descobrir por quê, como eu falei no início, a cada dia nós descobrimos mais e mais coisas. Então, eu não bato a martelo, só existe aqui ou só existe ali. Não, não existe isso. Listas de passageiros, basicamente, nós vamos encontrar em 3 lugares. Arquivo Nacional, Hospedaria do Imigrante em São Paulo e Arquivo Público do Espírito Santo. Talvez seja o maior número de listas, de informações de viagem. Nós vamos encontrar também alguma coisa no Paraná, Rio Grande do Sul, mas assim, o grosso mesmo, Arquivo Nacional. E pela quantidade, talvez a Hospedaria do Imigrante em São Paulo, que vale a pena a visitação, vale a pena conhecer o Museu da Imigração em São Paulo, que é uma verdadeira viagem que nós fazemos na história da imigração estrangeira para o Brasil. Tem outros arquivos, tem outros acervos, mas aqui os principais. O Paraná para o sul, né, o Rio Grande do Sul também tem muita coisa, mas procurar. Procurar em Gênova, que é o principal porto de partida dos italianos.
Eu desconheço alguém que tenha localizado listas de passageiros. Já me valida do conhecimento de pessoas, inclusive ligadas a órgãos do governo italiano, já pesquisaram, já perguntaram. Não há um acervo de listas de passageiros em Gênova, que é o principal porto. Sobretudo porque as listas de passageiros acompanharam os navios nas viagens. Então, não adianta. E a lista de passageiros, às vezes, ela vai ser uma grande decepção para a pessoa. Eu preciso achar a lista, eu preciso achar a lista, eu preciso achar a lista. Quando vai ver, só tem o nome e mal as outras informações, porque eram colunas previamente definidas, né? As outras, geralmente, eles colocam só aqueles tracinhos, né? Igual de cima. Não tem a naturalidade. Se limitava a dizer que era italiano, ou austríaco, ou espanhol, às vezes a idade, às vezes a condição, se era casado, solteiro, estado civil, a condição, se era o chefe daquela família ou não, e o destino. Mas, mais do que isso, dificilmente se encontrava. Em se tratando de listas das hospedarias, aí já muda um pouco de figura, porque nas hospedarias já pegavam os documentos, já transcreviam informações adicionais, como é o exemplo do Espírito Santo e de Minas Gerais. Às vezes nós encontramos no cadastro da hospedaria Horta Barbosa, que funcionou em Juiz de Fora, aqui em Minas, a naturalidade da pessoa, o local de onde ela partiu, a última residência dela na Itália, que ajuda bastante a nossa vida. Então, aí, dos 1892 até 1898, aqui em Minas, tem grande chance de você encontrar essa informação no livro da Hospedaria Horta Barbosa, que, repito, está online, é acessível online. Definição, aí o sobrenome, definição, essas análises, essas pesquisas que eu falei aqui para vocês, definir o sobrenome, para eu chegar numa origem e até mesmo conhecer o trajeto, que às vezes é uma coisa bem interessante. Eu trouxe alguns exemplos aqui de 3 famílias, como que aconteceu a trajetória da família na América. Né? O exemplo, família Pintin. Eles migraram aliás, o homem migrou para a Argentina, atravessou a fronteira a pé, casou-se no Rio Grande do Sul, abandonou a família e a família acabou aqui em Minas Gerais. Aí a família estava procurando onde eu não acho ele na Horta Barbosa, eu não acho entrando no Rio de Janeiro, eu não acho a lista de passageiros. Quando fui ver, ele entrou pela Argentina. E aí, depois, acha o rastro dele, o casamento no Rio Grande do Sul, e aí a família já vem para Minas Gerais, porque ele abandona a família lá no Rio Grande do Sul, e com essa família muda para Minas Gerais, nunca mais se teve notícia do patriarca da família. Família Lambertucci, que também veio para Minas, né? Rio, Minas, e depois de 3 meses em Minas, por algum motivo, eles foram para o Paraná. Então, não acha rastro da família não ser na Hospedaria Horta Barbosa, aqui em Minas, e localiza-se no Paraná, inclusive com o nome de avenida, lá em Curitiba, integrantes dessa família. E esse aqui é o mais interessante, que são os Balboni. Essa família fez 3 tentativas de imigração, só deu certo na 3ª. Então, sai da Itália, chega no Espírito Santo em 1892, voltam para a Itália, chegam em Minas Gerais em 1896, voltam para a Itália e chegam nos Estados Unidos em 1902. Por que eu estou falando que volta na Itália? Porque sempre quando encontrei a entrada deles, seja no Espírito Santo, em Minas, ou nos Estados Unidos, a origem deles era a Itália. Então, eles fizeram o bate-volta, né? Gostaram de atravessar o oceano, e na última tentativa permaneceram nos Estados Unidos, deixaram raízes nos Estados Unidos. Então, se eu pesquiso somente olhando para Minas Gerais, somente o Espírito Santo, eu não consigo preencher as lacunas na história dessa família. Ou, se eu procuro só nos Estados Unidos, eu desconheço que eles passaram por todos esses lugares. É difícil você chegar a essa conclusão, chegar em todos esses lugares? Mas para nós que gostamos, que
trabalhamos, entre aspas, a genealogia, né? Vivemos a genealogia como hobby, aí a gente sabe que a gente não pode se limitar a um espaço geográfico. O mundo é o limite, o mundo. Então, isso aqui é uma dica que todos nós podemos dar para as pessoas que estão iniciando as buscas genealógicas. Uma das formas de você localizar essas andanças, uma das principais é a hemeroteca da Biblioteca Nacional. Essa família Lambertucci sair de Minas e aparecer no Paraná, consegui localizar através da hemeroteca da Biblioteca Nacional. Outras fontes são bibliografias em geral. Eu não vou conseguir mostrar aqui, porque eu estou com o efeito aqui de embaçar o fundo, e eu não vou mexer nisso agora para não gastar mais tempo. Mas nós temos, por exemplo, um livro aqui sobre imigração italiana no Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Quem pesquisa Rio Grande do Sul sabe que é muito bom. É muito bom. Por quê? Sistema colonial, sistema de imigração no Rio Grande do Sul, né, no formato de colônias, facilitou bastante, né? Eles ficaram reunidos num lugar ali, e nós tivemos a pessoa maravilhosa do Frei Rovílio Costa, que trabalhou, que escreveu muitos livros, que transcreveu muitos registros relativos a imigrantes. Então, eu tenho aqui, vai dar para ver direitinho, não, mas aqui o livro sobre povoadores da colônia Caxias. Ele tem 980 páginas. Praticamente as famílias de imigrantes italianos que foram para Caxias do Sul, elas estão aqui, inclusive os Pintin, que eles se casaram lá em Caxias do Sul, eu localizei por esse livro aqui. Então, esses livros já existentes que trabalham histórias, nós temos várias cidades pequenas, você vai ver, tem um livro que foi escrito por um historiador, por uma família, descendente de uma família de imigrantes, que tem informações muito preciosas acerca da passagem, da colonização, da imigração italiana naquela cidade. Trabalhos acadêmicos, cada dia que passa, surgem novos trabalhos acadêmicos voltados para a imigração, né? E aí nosso foco aqui, imigração italiana. Há um estudo aqui que eu vou mencionar, que ele foi trabalhado sobre, primeiramente, a nível de uma tese, e depois houve um aperfeiçoamento de um pesquisador aqui, mas é um livro que até tenho também, que fala sobre a imigração italiana no norte, no Amazonas. E outros, aqui o outros pode ser qualquer coisa, né? Pode ser muita coisa aqui, então nós não podemos nos limitar a listas de passageiros, não podemos nos limitar a um documento A, B ou C. Há muitos documentos que nós podemos pesquisar e devemos. Entender o processo imigratório, isso é essencial para as nossas pesquisas. Por quê? Dependendo de onde veio o italiano e para onde ele se destinou no Brasil, isso resolve muitos problemas, tá? E aí eu vou trazer esse exemplo do trabalho que foi feito lá no Nordeste, lá do norte, da região norte, para vocês entenderem. Nós temos fases da imigração italiana no Brasil. Nós temos uma primeira... Eu vou falar aqui, gente, desculpa, eu não sou historiador, eu vou falar aqui dentro daquilo que eu tenho visto, né, nas minhas pesquisas. Eu, particularmente, separo aqui o processo, o período de imigração italiana. É claro, italianos já chegaram no Brasil desde o descobrimento. Não estou falando lá de trás, não. Tem umas famílias muito antigas no Brasil de origem italiana. Tolentino, os Versiani, aqui de Minas Gerais, do início do século XIX. Aqui eu falando desse período de imigração em massa. Eu separo em 3 momentos distintos. Período aí entre os 1870 até 1888, que nós temos uma imigração mais raleada, não é? Mais pontual, imigrantes italianos indo para determinadas regiões, sobretudo pessoas que tinham uma certa qualificação, trabalhadores que tinham uma certa qualificação, pessoas que estavam buscando novas oportunidades.
O período da grande imigração, aí eu faço recorte de 1888 até o final dos 1800, onde vem uma quantidade grande de imigrantes italianos para o Brasil, sobretudo com o fomento, com incentivo do governo, algo que não acontecia antes de 88. Aí nós temos o incentivo dos governos estaduais, né, do governo nacional, federal, para a vinda dos, eu estou usando os termos aqui, não estão corretos, é só para situarem aqui, para virem os imigrantes italianos, sobretudo para suprir uma necessidade de mão de obra, uma demanda de mão de obra. Tá? E depois disso, há um declínio, termina esse incentivo da vinda de imigrantes para o Brasil, nós temos um processo mais raleado. Então, a quantidade ela cai drasticamente. Então, precisamos entender quando é que veio o nosso antepassado italiano. Lá, Zona da Mata de Minas, nós temos uma imigração, tem uma imigração antes e durante o processo da grande imigração. Geralmente, aí a gente faz uma separação, eu faço essa separação, geralmente se veio antes desse período que eu chamo de grande migração, a tendência, tá? Não é fato, a tendência é que o imigrante seja do sul da Itália. No período da grande migração, já vem um número maior de imigrantes do norte da Itália. E depois, aí já vai variar bastante. Eu fiz duas separações aqui, Sul e Espírito Santo, o tracinho aqui é a separação, tá? Norte, Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sul e Espírito Santo, a característica da imigração é uma imigração mais antiga, em massa, mais antiga, tá? Do que aconteceu aqui em Minas Gerais. Nós já temos aí 1870, até antes disso, grupos grandes de imigrantes italianos, mas a grande característica é que eles formaram colônias. Então, nós temos hoje cidades, como é o caso de Caxias. Caxias era uma colônia de imigrantes italianos. Então, basicamente, você encontra a origem dos moradores daquela cidade, quase todos na Itália. Então, porque eles se reuniam, ali eles mantinham a sua cultura, suas tradições, o seu idioma. Isso aconteceu muito no sul do Brasil e no Espírito Santo. Aqui, no Sudeste, exceto o Espírito Santo, nós já vemos uma forma um pouco diferente, porque os imigrantes eles vêm para suprir uma necessidade, sobretudo nesse período da grande migração, de mão de obra, então eles se diluem, de certa forma, a cultura. É claro, aqui em Minas tivemos colônias? Tivemos, tá? Mas a maior quantidade é de trabalhadores das lavouras, tivemos trabalhadores especializados, sim, mas a maior parte, em São Paulo e em Minas, nós temos trabalhadores nas lavouras de café, nas fazendas do interior, e a tendência é que, pouco a pouco, se diluísse. Minha bisavó, por exemplo, se casou com um brasileiro, então, ela perdeu quase que todas as tradições na Itália. A região que ela morou, que a minha mãe nasceu, tinha um grande número de italianos, sim, mas não o suficiente para fazer com que aquela tradição se mantivesse quase que intacta, como nós vemos no Sul e no Espírito Santo. Então, entender esse processo, como foi, de onde vieram e para onde foram, isso ajuda bastante. Vamos, eu achei o pintinho lá em Caxias do Sul. Resolvi muitas questões da história da família consultando a bibliografia de Caxias do Sul. Aqui em Minas era a coisa mais fácil de achar nos cartórios de registro civil ou nos paroquiais. Então, vamos trabalhar aqui parte a parte, só para vocês, claro, não é regra, mas é caracterização da colonização para esses estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, Itália setentrional, nós temos muitos vênetos, muitos friulanos, italianos do norte, muito presentes nessa região. Então, nós temos lá Nova Venécia, Nova Vêneto, então, Nova Trento, os trentinos também muito presentes no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e eles formam as colônias. Então, fica fácil, você descobriu para qual colônia o seu imigrante foi no Rio Grande do Sul, por exemplo, corre o risco de você achar um livro que traz toda a estrutura familiar.
É claro, há muita coisa para pesquisar ainda, mas você já tem um ponto de partida, já sabe de onde vieram os imigrantes. Espírito Santo, por exemplo, chegou lá no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, localizou, já te ajuda bastante também no trabalho. Aqui é um mapa que eu com autorização, é claro, esse mapa fui eu que fiz, mas a informação dele, quase toda aqui, tá? Porque eu tive trabalho para fazer esse mapa, Daniel Tadoni, que é um pesquisador da imigração italiana no Brasil, uma referência, ele me autorizou a usar as informações que eu vi numa live que ele passou. Aqui é a imigração do norte e nordeste do Brasil, que não foi tão expressiva, mas o Tadoni, nas suas pesquisas, Tadoni mora no Recife, ele estudando a imigração italiana do Nordeste e do Norte, ele chegou à conclusão de que, basicamente, os imigrantes que foram para o Norte e Nordeste do Brasil, eles provêm dessa região que está em verde aqui. Só para vocês se situarem, depois nós vamos falar um pouco sobre o mapa da Itália, essa linha mais preta, mais escura aí, é a divisão das regiões. Então, à esquerda e superior, nós temos uma faixazinha verde numa região preta, que é a Campânia, sobretudo a província de Salerno. Aí, descendo a província, aí, nós vamos pegar essa que tem uma parte maior em verde e uma partezinha em vermelho, que nós já passamos para Basilicata, estamos falando na província de Potenza. E aí, ao sul, que nós temos mais parte vermelha do que verde, e aqueles 3 pontinhos azuis ali, nós estamos na Calábria. E aí eu estou falando da província de Cosenza, perdão. Daniel Tadoni, ele chegou ao seguinte resultado nas pesquisas dele. Os imigrantes do Nordeste e do Norte, italianos, é quase certo que eles vieram dessa região aqui, sobretudo o que está em destaque verde. E aí eu vou falar os municípios, não vou citar todos não, depois a gente pode compartilhar o slide aí. Os nomes dos comunes, sobretudo as cidades de onde vieram os italianos que foram para o Norte e Nordeste. E aí nós vamos ter um destaque, Amazonas, Pará e Bahia, e aí Amazonas praticamente a gente está falando de Manaus e Pará, Belém, outros municípios maiores, eles vêm de Cosenza, que é na Calábria, essa parte mais ao sul do mapa, mais embaixo do mapa. E Pernambuco, o que ele identificou é que os imigrantes que foram para Pernambuco, em sua grande maioria, eles provêm da província de Potenza. Isso já ajuda bastante, tá? E ele até usa uma expressão e fala, olha, até hoje ele não errou nenhum. Se perguntam, do norte ou do nordeste, ele cita, ele dá essa direção aqui sobre a origem dos imigrantes, e ele acerta quase sempre. Eu coloquei esses 3 pontos azuis porque é a origem de muitos imigrantes que foram para o estado do Rio de Janeiro. E nós estamos falando de 3 comunes, Lourdes e... vou passar aqui que eu não lembro os 3, mas são 3 comunes, 3 cidades na província de Cosenza. Aí vamos falar sobre esses, aqui são, na Campânia, província de Salerno, aí nós temos esses 6 comunes, Basilicata, província de Potenza, Calábria, província de Cosenza. Alguns nomes de municípios, mas tem que ter vindo daí? Não. Se eu não achei nenhum desses, vou olhar ali naquela zona um pouco maior e procurar, mas já é um grande indicador. É uma pesquisa que foi feita por um pesquisador aqui no Brasil, que já ajuda bastante a nossa vida em se tratando de imigrantes que foram para o Norte e Nordeste. Rio de Janeiro, vieram de diversas regiões, durante muito tempo foi a capital do Brasil, e aí o destaque é para esses comunes aqui, Paula, Luzzi, San Lúcido e Fuscaldo. São 4 comunes naquela porção mais ao sul da província de Cosenza, e de onde vieram os imigrantes italianos do Rio de Janeiro. E aí outra dica que eu deixo, está procurando um imigrante italiano no Rio de Janeiro, lembre-se dos estados ao redor. Muitos imigrantes que chegaram para Minas foram para o Rio de Janeiro.
Muitos imigrantes que chegaram no Espírito Santo foram para o Rio de Janeiro. Então, é importante olhar, porque era a cidade, era o estado onde você tinha, a cidade do Rio de Janeiro, muita oportunidade de trabalho. Então, é importante estarmos atentos a isso. São Paulo e Minas Gerais, como eu falei, aí nós temos uma diversidade de origem, e falando em Minas aqui, que eu pesquiso mais, se são italianos que chegaram antes de 88, a tendência é que eles sejam do Sul. Se foi no período da grande migração, é Centro-Norte, Emília-Romanha, Marche para cima. E aí, depois disso, nós temos uma imigração aqui em Belo Horizonte, na Constituição, 1894, nós encontramos aí no período, no início do século XX, muitos do Sul, mas o que eu observei é o seguinte, esses imigrantes, eles vieram de São Paulo, não foi uma imigração direta para o estado de Minas Gerais, foram para São Paulo, e aí, em virtude da inauguração da nova capital, da transferência da capital para Belo Horizonte, viram nisso uma oportunidade e aqui se estabeleceram. E a tendência era que eram pessoas com certo know-how, conhecimento, eram sapateiros, não é? Nós temos os Ranieri, que vieram para Belo Horizonte, que construíram uma fábrica de material esportivo lá no início de Belo Horizonte, já vieram com conhecimento acerca da sapataria, fazer sapatos, então aplicaram isso também no material esportivo. São Paulo é um mundo, tá? Mais ou menos, aproximadamente 1 milhão de imigrantes italianos São Paulo recebeu, então nós temos gente de toda a parte, imigrantes de toda a parte da Itália. Então, falar São Paulo se a característica que eu dou para a imigração em São Paulo é que a grande maioria veio para trabalhar nas lavouras de café. Vamos lá agora, partiu para a Itália, né? Vou falar rápido aqui, acho que o tempo já está avançado, né? Mas aqui eu dei algumas ferramentas, algumas sugestões, orientações de como achar informação no Brasil. Cheguei à informação, cheguei à conclusão de que o meu italiano, o nome é esse e tal, eu vou partir para a Itália. Mas antes de eu partir para a Itália, eu preciso entender o que é a Itália. Cos'è a Itália? Eu vou parafrasear aqui João Guimarães Rosa, né? Minas são muitas, Itália são muitas também. Né? E aí uma sugestão que eu dou é acompanhar, seguir o professor Virginio Mantesso, que é um grande conhecedor da história, da geografia italiana, aí, faz cursos ligados a essa temática, que é uma pessoa que tem um conhecimento assim grandioso e pode ajudar muito a abrir o nosso entendimento para entender um pouco, para conhecer, para saber o que é a Itália. Falar alguns pontos, não tenho condições nenhuma de aprofundar nesses pontos aqui, história, geografia italiana, processo migratório, mas alguns detalhes que a gente precisa se atentar antes de aventurar uma pesquisa na Itália. Aqui é o mapa, está vendo? Ele está mudando aí, né? Começa em 1828, se eu não me engano. Isso aí é o que a gente entende, conhece como Itália. E está vendo? Está mudando, está mudando, está mudando. Por quê? Na verdade, isso não é Itália. Isso é um conjunto de reinos, conjunto de regiões que vai transformando-se até chegar ao processo de unificação na década de 1860, né, que não chega ainda ao mapa definitivo que nós conhecemos como Itália, mas é uma coisa que mostra bastante, olha, Reino das Duas Sicílias, Estado Pontifício tem hora que está pequeno, tem hora que está maior, então precisamos conhecer a história da Itália, porque às vezes eu não estou pesquisando um italiano, eu estou pesquisando um sardo, né, no reino Sardenha, é onde nasceu meu antepassado, depende, né? Isso até tem implicação em processo de cidadania, que nós não vamos falar aqui, mas quando é que nasceu, quando é que morreu o antepassado italiano, tem implicação nisso. É o Vêneto, quando que ele foi anexado ao que nós conhecemos hoje como Itália. Tá? Então, isso é preciso conhecer, a história da Itália, a história da região, e são coisas, às vezes, o fracionamento é muito grande, então a região a história de uma região, ela é totalmente diferente
de regiões próximas dela, né, por causa disso. Muitos ducados, muitos reinos, muitos principados, muitas regiões que hoje nós conhecemos como Itália. Então, Itália são muitas. Fica a dica aí para vocês, é importante conhecer, é importante estudar sobre a história da Itália. Não vamos ficar expert, mas tem que ter o mínimo de conhecimento. Aqui o mapa da Itália atual, o que estão em cores diferentes aí são as regiões. Eu não me atrevo a fazer paralelo entre a divisão italiana e a divisão brasileira. Alguns falam que a região corresponde ao estado, corresponde à região sudeste, norte. Não tem como a gente fazer essa comparação. Eu vou fazer aqui o fracionamento da Itália para vocês verem, não vou fazer nenhum paralelo, tá? Então, nós temos a Itália, ela é dividida em 20 regiões, que são esses nomes que estão aí nessas regiões aí de cores diferentes. Cada região não, a Vale da Aosta, por exemplo, só tem uma. Então, as regiões podem ser divididas em províncias. Eu vou usar o termo província, porque nós temos aqui outras cidades metropolitanas também que têm a mesma formatação de uma província, mas administrativamente muda totalmente. Nós temos estatutos especiais, não vou aprofundar nisso, não. Então, nós temos 20 regiões, 107 províncias, eu coloquei o asterisco aí, porque tem mudanças, né? Sardenha, por exemplo, nós tivemos mudanças lá na divisão das províncias, então pode ser que de uma hora para outra diminua, aumente um pouco aí a quantidade, mas hoje nós temos 107 províncias, 7.904 comunas, ou comune, né? Para nós, comuna é feminino, na Itália, comune é masculino, comune é masculino, o comune, né? Il comune. 7.904. E esses comunes, eles podem ter frações, né? Que são divisões menores que não têm uma autonomia, mas fazem parte daquele comune, fazem parte daquele município. Então, a coisa aí que dificulta muito. Há nomes de comune muito próximos, né? Milano, Misano, que foi o problema que eu enfrentei nas minhas buscas. Minha mãe falava que era Milano, a origem da minha bisavó, na verdade era Misano, mudou uma letrinha, mas muda da Lombardia para Emília-Romanha, né? Só isso que mudou geograficamente. E precisamos também ter uma noção. Eu aconselho, muita gente não gosta, não, mas eu gosto de pesquisar o Wikipedia, ou Wikipédia, como queiram, italiana, a versão italiana, para ver o histórico dos municípios e lá falar, começou tal, ano tal, foi criado tal, foi anexado, foi desmembrado. Precisamos entender que existem as fusões de município, de comune, desmembramento de comune. Então, um comune que era independente, ele foi anexado a outro. Quer dizer, fusão A e B vira C. Né? Anexação A pega o B e o B deixa de existir, fica só o A num tamanho maior. Desmembramento A virou B e C. Isso acontece e podem ter outras alternativas. O exemplo que eu dou aqui primeiro, de províncias. Província de Rimini, na Emília-Romanha, ela até 1920, era a província de Forlì. E antes de 1866, Forlì fazia parte da província de Bolonha. Então, isso para registros militares vai depender de que período que você está consultando. Né? Quando que você vai pesquisar? Às vezes você vai pedir ao arquivo de Stato de Rimini, quando na verdade ele não tem nada para aquele período que você está pesquisando. Você tem que ir a Forlì, porque aquele período, aquela data que você busca, o município fazia parte de uma outra província. No caso aqui, Misano Adriático, quando a minha bisavó veio para o Brasil, era da província de Forlì. Forlì existe com o nome de Forlì Cesena hoje, mas a cidade que ela nasceu fazia parte de Rimini. Então, se eu fosse procurar algo sobre ela, se ela fosse homem, eu deveria recorrer ao Arquivo di Stato di Forlì Cesena, porque quando ela nasceu, Misano Adriático pertencia a Forlì.
Já o pai dela, que nasceu em 1862, eu já teria que pesquisar como eu pesquisei em Bolonha, porque quando ele nasceu, não existia a província de Forlì, existia só a província de Bolonha. Então, precisamos entender essas mudanças quanto à administração italiana. Comune, Buso Sarzano procurava uma pessoa que dizia que era de Rovigo. Rovigo. Eu, né, falei com ela de novo, e aí chegou um certo momento que ela... Interferência. Não. Rovigo. E aí, quando a pessoa nasceu, ele nasceu em Buso Sarzano, que à época era um comune independente, mas depois, hoje foi anexado a Rovigo. Então, pesquisar em Rovigo tinha que indicar o seguinte, olha, ele nasceu em Buso Sarzano, porque os livros estão em Rovigo, mas eles têm separado Buso Sarzano e Rovigo. Então, essa informação, saber o local exato, mesmo que hoje não exista, é importante para você chegar a um resultado, a uma informação correta. Aqui um mapa que eu tirei da Wikipédia, vamos nos deter aos limites rosas aí, tá? Rosa é o limite da província. Então, nós temos aqui, tá pequenininho, mas à esquerda aí, esse maior parte em branco e a parte superior em amarelo, é a província de Vicenza. À direita, ainda, aí lá no alto mesmo, nós temos a província de Belluno. Depois, à direita, nós vamos ter Treviso. A parte mais amarela ao sul, que tem mais partes amarelas, é a província de Padova, e um pouquinho ao lado, perto do mar, nós temos a província de Venécia, ou Veneza, como queiram. O que está em amarelo é o limite da diocese de Padova. Então, eu estou trazendo esse mapa aqui para vocês entenderem o seguinte, nem sempre um comune que está numa província, quando você passa para o religioso, para o paroquial, você vai pesquisar, vai recorrer à diocese daquela província. No caso aqui, o extremo norte da província de Vicenza, os comunes que integram aquela região fazem parte para fins paroquiais, para pesquisas paroquiais, diocese ou diocese de Padova. Ali, Belluno, alguns municípios, alguns comunes do sul da província de Belluno, deve-se pesquisar em Padova. Então, para você pedir um certificado de crisma, certificado de crisma ou de batismo, se for o caso, que muda bastante também, você vai recorrer à diocese de Padova e não à de Belluno. Ok? Isso aqui é só um outro exemplo das complicações que às vezes enfrentamos na Itália. Às vezes pode ser o cara crachá, né? Diocese A corresponde à região ou à província A. Ok, não tem problema. Mas essa daqui, nós temos esse dificultador. Aqui chamando a atenção, mostrando um registro italiano, não vou trabalhar o registro italiano, mas eu preciso ter um mínimo de noção de italiano. Tá? E paleografia, né? Paleografia, Maria Lúcia está aí, pode falar mais sobre paleografia, mas nós temos aqui a forma de escrever, o alfabeto, a forma de escrever italiano. Eu falo isso de carteirinha porque aqui em casa passa muito isso. Os meus filhos estudam numa escola que alfabetização italiana, então tem o alfabeto para escrever a matéria em português e tem o alfabeto para escrever, alfabeto não, a caligrafia para escrever em português e a caligrafia para escrever em italiano. Então, algumas letras aqui mudam um pouquinho. Mas aqui eu estou destacando o quê? O nome do pai, olha lá em cima, o primeiro quadradinho, Cantagalli Pietro. É comparso, compareceu Cantagalli Pietro. Aqui é um registro de nascimento de quem? Aqui no quadro maior embaixo nós temos Anita Renata Gaspera. Então, nós temos um prenome composto. Aí tem o outro dificultador. A pessoa que se chama Anita
Renata Gáspera vem para o Brasil chamando só Anitta. Aí, como explicar isso? É porque não usam os 3 prenomes, usa um só. Qual? Não tem lógica. É o primeiro ou do meio, depende da boa vontade deles lá. Então, no caso, tem o nome da criança que foi registrada, Anitta Renata Gáspera, e falta uma coisa, falta o sobrenome. Qual é o sobrenome da Anitta Renata Gáspera? Não consta aqui porque a regra italiana é a criança, o filho legítimo, ele tem o sobrenome do pai. Então, a Anitta Renata Gáspera, ela é Cantagalli, não repete no registro. Pressupõe, subentende-se que o sobrenome da Anitta é o Cantagalli. Então, aqui é o registro de nascimento de Anitta Renata Gáspera Cantagalli, filha de um Pietro Cantagalli, a ordem está invertida aqui, porque é um documento oficial. Então, é Pietro Cantagalli, e no documento está Cantagalli Pietro. E de uma senhora chamada Giuseppa Valsemilia, 2 S aqui, e GLI, né, que é o LH nosso. Então, aqui nós temos um registro italiano, aqui o Comune, Brisighella, é o padrão. Essa parte que é gráfica, que é da gráfica, ela se repete nos registros. Teve um período na Itália que virou um padrão, então facilita muito. A gente até identifica que até a grafia parece-me que é a mesma pessoa que escreveu, né? Mas não tem aquela coisa de pegar os registro civil do Rio de Janeiro lá, determinadas pretorias lá, que você não consegue ler nada. Não só Rio de Janeiro, né, mas toda a parte do Brasil. Aqui é relativamente fácil de você ler e entender, mas precisa ter um mínimo de conhecimento e de entendimento da estrutura do registro e do italiano. Então, o conselho que fica é aprender um pouco do italiano, descobrir, conhecer as palavras básicas, expressões. Por exemplo, aqui poderia constar Cantagalli Pietro, del fu Giorgio, del fu, do falecido, daquele que já existiu, Giorgio, ou seja, o Pietro é filho de um Jorge que, no ato do registro, ele já era falecido. E esse Giovanni, desculpa, Stanley, esse Giovanni da mãe, é filha, o avô era Giovanni? Di Giovanni, isso, obrigado. Valsemilia Giuseppa di Giovanni, ou seja, a Giuseppa ela era filha de Giovanni, tá? Então, eles colocam geralmente só o nome do pai. Então, eu já tenho aqui o nome do avô materno da Anitta, que é Giovanni. Qual que é o sobrenome do Giovanni? É o mesmo da filha, tá? Porque a filha pegou o sobrenome do pai. Então, Giovanni Valsemilia, entendeu? É um detalhe, eu não tinha notado aqui que esse tem, né? Às vezes consta, às vezes não consta, não é regra, mas aqui no caso consta. O Giovanni, não sei se todos estão vendo aqui, do quadro maior, do retângulo maior, a segunda linha acima dele, você começa com um Di Giovanni, que é Di, leia-se, filha de Giovanni, que é o nosso João. Sem sobrenome, porque é o mesmo sobrenome da filha. Ok? Aqui, outro detalhe, eu já até questionei o professor Virgínio, e ele até me falou o seguinte, olha, não sabemos explicar. Esse aqui é um documento que eu localizei, um prontuário de imigrante de Libero Buzzini. Está ruim porque o original está ruim em si mesmo. Então, eu destaquei alguns dados. Libero Buzzini, ele é natural de Legnago, que é um comune da província de Verona, nascido em 17 de maio de 1884, filho de Maximiano Buzzini, que é o mesmo sobrenome do pai, e Maria Sartori Buzzini. Aqui eu já descarto o Buzzini da mãe, porque, em regra geral, se o casamento foi feito na Itália, a mulher não não passa a assinar o sobrenome do marido, tá? Então, Maximiano Buzzini e a Maria Sartori se casaram, continua cada um com o seu nome, só que os filhos do casal, todos eles assinarão o sobrenome do pai e não da mãe, tá? Então, a tendência é que o sobrenome feminino, ele se perca ali
perca não, né? Não perde nunca não, mas ele deixa de ser usado na família. Agora nós vamos para o registro italiano, tá? Vou chamar a atenção para vocês aqui do nome do Libero Buzzini. Se fosse só o sobrenome, estaria ótimo, mas olha o nome do Libero Buzzini. Lá embaixo, o último retângulo, Camillo Giovanni Battista. Ah, mas como Camillo Giovanni Battista pode ser o líbero? Eu não sei explicar, tá? Mas é fato. O Camillo Giovanni Battista é o líbero. Por quê? Vão lá, as datas. Data de nascimento, lá em cima, 1884, 1884, voltando aqui, ele nasceu em 1884. Mês, maio, maggio, é o dia, tá aqui, 19, aqui consta que ele nasceu em dia 17 de maio de 84, 1884. O registro de nascimento dele fala que ele nasceu em 19 de maio de 1884. É impossível a mulher ter tido aí 2 filhos. Primeiro, também, eu já esgotei aqui todo o ano de 1884, ela não teve outro filho gêmeo, tá? Então, nós vemos aqui, é comparso a terceira linha aí com o retângulo, Buzin, que é o sobrenome, aí não é Buzzini, Buzin, Maximiliano, que é o mesmo nome que está lá no prontuário, Maximiano com X, aqui está com S. E é o nome da mãe, lá embaixo, da Sartori Maria. Olha aqui no prontuário, Maria Sartori, considerando que os sobrenomes vêm antes do prenome. Então, é impossível este Camillo Giovanni Battista não ser o líbero. E aí vamos para o local de nascimento. Lá fala Lenhago, aqui está Terazzo. Eu não entendi o porquê, provavelmente ele morava em Lenhago e quando ele chegou no Brasil, inclusive com passaporte expedido em Lenhago, colocaram ele se apresentou como natural de Lenhago, mas na verdade ele era Terazzo, que é um comune ao lado de Lenhago, é limítrofe com Lenhago. Então, como explicar que um Camillo Giovanni Battista virou líbero? Pode ser líbero um sobrenome de batismo. Nesse caso não é, porque eu consultei o batismo e ele foi batizado como Camillo Giovanni Battista. Aí, como explicar isso? Isso é de uma amiga minha, ela, precisa achar, não achou. Depois de muito tempo, eu consegui localizar esse registro. Eu falei, só que tem um problema. Seu bisavô não se chama líbero, ele se chama Camillo Giovanni Battista. E ela queria, na verdade, fazer processo de cidadania, e a avó dela, que é filho do líbero, ainda está viva, com 90 e poucos anos. Eu falei, sua avó vai ter que fazer o requerimento para retificar. E ela foi com todo jeito, assim, para explicar para a avó dela, olha, vó, o nome do seu pai não era líbero. A avó dela falou, eu sei disso. Meu pai, quando veio para da Itália para o Brasil, ele mudou de nome, porque eu não sei. Ela também não falou, fugindo da guerra, não falou nada disso, não. Ela não sabia qual era o nome originário do pai, mas ela sabia que o pai tinha mudado de sobrenome, de nome. Então, é uma coisa que às vezes, para nós, espanta. Eu não consegui nenhuma explicação. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, quando tem um nome contraditório no registro civil e no registro brasileiro e no registro italiano, olha o batismo. Pode ser que o batismo resolva. Minha avó, Rosa Esterina no registro civil e no batismo Rosa Maria. Mas não mudou tanto, porque ela foi durante toda a vida conhecida como Rosa. Né? Ô, Juliana, eu estou falando muito já, né? Se você puder já abrir para as perguntas. Falta muito? Tem muito slide ainda? Não, a gente vai... Vamos para a pergunta, não tem problema não. Tá? Já passei quanto tempo? Eu não estou vendo o horário, não. São 8 horas. A gente podia... Meu Deus. Então vamos passar lá. para as perguntas. Patrícia. Vou passar aqui rapidamente, só para mostrar para vocês, tá? É rapidinho, alguns dados. Modelo de registro civil. Aqui, mais ou menos, a divisão do registro civil italiano, tá, gente? Stato Civile Napoleônico, Restaurazione e Stato Civile. Como eu falei para vocês, podemos abrir para as perguntas, aí eu esclareço alguma coisa que não ficou entendido. Como eu falei para vocês,
é um assunto muito amplo. A gente pode ficar aqui anos falando e nunca vai esgotar. Mas espero que tenha dado uma luz aqui. O caminho é semelhante ao do Brasil. Registro civil italiano, registro paroquial, e aí nós temos a figura dos arquivos de Stato, que precisam ser consultados também, que seria um correspondente ao nosso arquivos estaduais, onde nós podemos obter muitas informações. Vamos para as perguntas, para a gente finalizar aqui. Patrícia, quer começar ou eu começo? Sim. Posso começar? Tá. Stanley, o Rafael perguntou, você já encontrou algum documento que indique a fazenda de destino do imigrante e sua família? Quais documentos podem conter essas informações? Na lista da hospedaria. Em regra geral, a lista de hospedaria, como ela passava a hospedaria, trazia as informações dos contratantes, né? Isso acontece em São Paulo, que eu conheço, né, as listas de hospedarias. De Minas e São Paulo, fala quem é que contratou, para qual local que ele foi. Mas já aconteceu muito de pessoas que estavam destinadas para uma cidade e nunca chegaram naquela cidade, tá? Mas uma sugestão que eu dou é consultar o livro da hospedaria para onde foi o seu imigrante. Espírito Santo também tem, tá? Você consegue essa informação. Quer fazer a próxima, Ju? Stanley, você já mostrou as datas ali dos períodos de registro civil, mas a gente pode assumir que na Itália, como no Brasil, em Portugal, tem uma data de corte, né? Dali para frente só tem registro civil e dali para trás você procura paroquial. Olha, eu vou projetar só aqui, só para facilitar, tá, Juliana? Aqui, esses períodos, eles não são contínuos para toda a Itália, porque nós não temos toda a Itália nesse... 1806 não existia... Isso aqui nós estamos falando basicamente do sul, do centro-sul, porque na Emília-Romanha, por exemplo, você tem o Statuto Civile napoleônico. Era a possessão de Napoleão, né? Onde foi possessão de Napoleão até 1813, talvez um pouquinho mais, você tem o Statuto Civile napoleônico. Por quê? Foi Napoleão que introduziu o registro civil na Itália. A Itália é católica e o registro até então existente era o paroquial. Napoleão traz essa inovação do registro civil, com o registro Statuto Civile napoleônico, que você vai encontrar para grande parte do centro para o sul. Sul, você tem quase que todo esse período aí, essa história do registro civil consultável, tá? Aí nós vamos... Acaba o período, o domínio de Napoleão, na parte sul, centro da Itália. Nós temos o Statuto Civile della Restaurazione, já os movimentos para uma unificação italiana. Esse Statuto Civile della Restaurazione você tem no sul, mas, por exemplo, na Emília-Romanha eu já não encontro na minha região de pesquisa essa lacuna de 1814 a 1865. Onde eu tenho que recorrer novamente ao paroquial. Então, eu tenho de 1806 a 1813, vou falar de Misano Adriático, eu tenho o Statuto Civile napoleônico, que é muito pouco, né? Não tem todos os registros, o pessoal continuava fazendo quase tudo na igreja. Aí eu tenho essa lacuna que eu tenho que preencher com o registro paroquial. Aí o Statuto Civile a partir de 1866, mas não é regra. Roma, por exemplo, é a partir de 1872, se não me falha a memória. Então, 1866, você tem quase o sul da Itália e o centro. Aí, Roma foi um dos últimos lugares a aderir ao Statuto Civile. O norte, você vai pegar 1878, dependendo da região, dependendo da província, 1878. Então, você tem que conhecer a história. Quando é que aquela porção territorial foi anexada ao que chamamos de Estado italiano, para eu definir quando inicia o Statuto Civile? Não sei se ficou claro aí, Juliana. Ficou. Tá. E se for antes disso, por exemplo, os meus vieram de Lavarone, Belluno, e uma dessas duas regiões foi uma das últimas a entrar para a Itália. E
procura onde? Olha, é paroquial, e aí você vai dar a sorte de ter que pesquisar paroquial em alemão, né? Ah, Por quê? Paroquial, em regra, na Itália é latim, que já é difícil, né? Eu tenho até um registro aqui em latim, um batismo em latim, aqui, batismo em latim, não é? Eu não entendo quase nada aqui. Então, agora, para o norte, talvez você vai ter que procurar em territórios que pertenciam ao Império Austro-Húngaro em alemão, né? Não sei, eu não consegui pesquisar aquela parte, também não seria muito do meu interesse agora, mas é latim, talvez alemão, pesquisar o paroquial, ou até registros, arquivos de estado da Áustria, por exemplo. Aham, ok. Você falou que Gáspera é um prenome daquele batismo que você Sim, mostrou. sim. E o que é Gasperi? Gasperi é um sobrenome, pode É ser um um sobrenome, sobrenome. mas é mesmo tipo Não, Gasperi. Pero e Pérez? Não. Oi? Tipo, Pero é um nome, Como eu Pérez. falei, sobrenomes, às vezes eles acrescentam uma letrinha, ou mudam uma letrinha, vira uma outra família, vira um outro sobrenome. Gasperi tem uma família, acho que até um jornalista famoso, né, conhecido, Gasperi é um sobrenome. Gaspera, eu acho que é Gaspar, é o feminino de Gaspar. Gaspar e Gaspera. Entendi. Que Imagino, tá? Estou falando aqui sem Faz sentido. pesquisar, mas eu imagino que seja o feminino de Gaspar. Tá certo. Stanley, Regina está dizendo que a sua apresentação foi excelente e está querendo assinar um contrato para a união do Enzo com a neta mais velha dela. Regina pode está deixar. querendo jogar o trabalho da cidadania italiana para você. Para deixar. Depois a gente conversa. E a Maria Lúcia está comentando que no Espírito Santo os fazendeiros contratavam os italianos diretamente para as fazendas. Tem isso também, né? Bem lembrado, às vezes não passava pelo Estado, passava direto quem queria o trabalhador lá já contratava direto. Então aí perde esse lastro aí para onde foi, né? O Rafael fez uma observação aqui, Stanley, que o líbero, Camilo, casou-se na Igreja Católica. Uma eventual habilitação matrimonial na igreja não poderia conter uma explicação para a mudança ou uma documentação dessa mudança? Tudo possível eu olhei, Rafael, tudo. Tem o processo de habilitação dele, processo de dispensa, tudo está líbero. No Brasil, hora nenhuma aparece o outro nome dele. Então, tentei de tudo para explicar e não consegui explicar. Suzana está parabenizando, a Cláudia também, o Décio também, um monte de gente elogiando, Stanley. E, gente, Patrícia, tem mais perguntas? Se não tiver, eu vou falar quem ganhou o livro. Que legal! Não, vamos sorteio. Bacana. Gente, ó, tinha... A primeira, ó, a Cláudia... mais um comentário. A Cláudia está dizendo que pesquisa semanalmente no Arquivo Nacional e que geralmente ela consegue os prontuários em uma semana ou até 2 meses. Que sonho, hein? Que sonho. Uai, Cláudia, ajuda o Stanley. Tem prontuário que eu pedi há 1 ano atrás, até hoje não tive retorno. É claro que eu uso o sistema de pesquisa à distância do Arquivo Nacional, mas não sei se você vai lá... parece-me que você vai pessoalmente, né? Eu já consegui, realmente, sobretudo por morar fora do Rio de Janeiro, o prontuário da minha avó, da minha bisavó, eu consegui consultá-lo no mesmo dia. Fui, pediram para aguardar 1 hora e chegaram com o prontuário, inclusive com a fotinha dela lá. Ai, que legal. Ô, Cláudia, já está regularizado o atendimento no Arquivo Nacional? Sabe dizer? Bom, gente, enquanto a Cláudia responde... ela está falando que sim, desde o dia 13 de maio. Bom saber. Ó, gente, primeiro a Jaqueline foi sorteada, mas como ela não está mais aí, o segundo sorteado foi o Guilherme Serra. Zap. Stanley, depois... Tem que explicar, né, o sorteio, né?
Ah, Juliana. de 1 a 25, pedi para o meu filho tirar um número, ele tirou. Não, explicar o que foi sorteado. O que foi Ah, sorteado, que nós não porque falamos. eu escrevi no chat, mas eu vou repetir aqui o nome do livro. O livro do Stanley, Passaggeri de um Sonho, O Vapor Montevidéu, Imigração Italiana em Minas Gerais. Então, Guilherme, a gente vai combinar de mandar o livro para você. Manda o endereço que eu posto para o Guilherme. Tá. Rafael, a gente acha que pode ir para as considerações finais, né? Patrícia, mais alguma coisa? Só uma observação rápida. Os meus italianos, Stanley, vieram para São Paulo em 1890, mais ou menos, trabalhar na Estrada de Ferro. Tinha muito... eles trabalhavam na Estrada de Ferro, como eu falei, eles eram de um lugar que era do Império Austro-Húngaro, e eles construíram na Polônia, no Império Austro-Húngaro, e vieram para o Brasil para a construção da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Você sabe se isso era uma coisa muito comum, ter muito italiano na Estrada de Ferro? Sim, trabalhador, né? Trabalhador braçal. Aqui em Minas também teve Central do Brasil, por exemplo. Foi construída muitos portugueses, muitos italianos, né? Vinham para trabalhar para mão de obra que estava escassa. Né? Não vou falar, tem pessoas que não gostam, né? O italiano veio para substituir escravo, não é bem isso. Veio para suprir uma mão de obra que era escassa. Então, trabalharam, sim, estrada de ferro, e vinham grupos, às vezes, com uma atividade específica, né, para fazer uma atividade específica. Uma característica da nossa imigração aqui em Minas Gerais, por exemplo, imigração de sardos, né, imigrantes italianos que vieram da Sardenha, que é uma coisa de destaque aqui em Minas, né, porque foi uma das poucas regiões do Brasil que recebeu sardos. Quem conhece a história da Sardenha, o dialeto lá é quase que incompreensível, né? Uma coisa totalmente... Gostam muito Z, tá, muita dópia, né? Duas consoantes. Então, eles vieram para Ouro Preto, para a região de Ouro Preto, para trabalhar nas minas, para você ter uma ideia. Então, tem que ler, tem que entender, Patrícia, que às vezes a informação está na própria história da região, na própria história da cidade. Isso ajuda bastante. Patrícia, Stanley, vou pedir a palavra antes aqui, só porque me lembrei de uma questão envolvendo os italianos de Estrada de Ferro. Estou falando de memória, mas se eu não me engano, em Bom Sucesso, Minas Gerais, para a construção da Estrada de Ferro oeste de Minas, no final do século XIX, a gente encontra nos registros de óbito de Bom Sucesso vários italianos que morrem e são identificados como trabalhadores da Estrada de Ferro. E eu me lembrei também uma outra estrada de ferro em Minas, que é a Estrada de Ferro de Sapucaí, que é ali no sul de Minas, especificamente na região de Aiuruoca. Eu tenho uma notícia de jornal de uma revolta dos trabalhadores italianos da Estrada de Ferro, se eu não me engano, por conta de atraso de pagamento. Mas uma curiosidade, só porque você citou e me lembrei desses dois casos. Eu tenho um vídeo aqui, Rafael, também, que é trabalhadores de Estrada de Ferro, agora que eu lembrei você falando, é do Triângulo Mineiro. Italianos que trabalharam na construção de Estrada de Ferro no Triângulo Mineiro. Tem isso, sim. Rafael, rapidinho, isso muito me interessa. Você tem ideia se existe algum registro das Estradas de Ferro, algum museu, alguma coisa, onde tenha... descubra alguma coisa sobre esses funcionários aqui, quer dizer, Minas ou São Paulo? Eu já tentei porque minha esposa é bisneta de portugueses que vieram para a construção da Estrada de Ferro. Aqui em Minas, orientaram a procurar a extinta rede ferroviária aí no Rio. Ou Juiz de Fora ou no Rio. Não consegui até hoje nenhuma informação, porque o bisavô dela foi trabalhador da Estrada de Ferro, Central do Brasil, foi da Central do Brasil, depois pegou aquela que ia para Montes Claros, mas não consegui nenhum documento relativo a isso, mas falaram que possivelmente aí no Rio, como a sede da rede ferroviária era aí, tem algum acervo documental relativo aos funcionários da extinta rede. Se eu descobrir, eu peço o nome dele, pesquiso para você, vou ver.
Patrícia, vou dar uma sugestão também, pensando nessas duas estradas de ferro, principalmente na Sapucaí. Como houve muita participação do governo mineiro, da província e depois do estado, pode ser que você encontre alguma coisa no arquivo da Assembleia Legislativa de Minas, e no Arquivo Público Mineiro. Aí não seria uma documentação específica da estrada de ferro, mas papéis relacionados ao governo, e pode aparecer alguma coisa, lista de trabalhadores, é mais indireto, né? Mas pode ser um caminho. Arquivo Público Mineiro é uma verdadeira aventura você pesquisar lá, porque o acervo, você pega um acervo, a Secretaria de Governo. O que tem na Secretaria de Governo? Tem tanta coisa lá, então é uma aventura. Tá bom, obrigada. Passamos às considerações finais. Stanley, queria te agradecer novamente muito pela palestra, foi muito boa, uma participação incrível. Obrigado. Espero que a gente possa contar com você mais vezes. Eu acho que ajudou muito, e eu não tenho antepassados italianos, mas acho que assim, a gente sempre esbarra nos italianos quando começa a pesquisar sobre o Brasil, né? Uma contribuição muito boa, muito obrigado. Queria aproveitar e fazer o convite também a quem assistiu a palestra, tiver interesse, quiser se associar ao CBG, basta procurar pelo site, tem todas as instruções, são todos muito bem-vindos. E é isso, né? Muito obrigado, boa noite. Eu aproveito para convidar vocês que estão assistindo aqui, no dia 19 de outubro, nós vamos ter o Fábio Arruda Lima falando discorrendo como fazer pesquisa genealógica no Nordeste do Brasil. Então, a nossa próxima live é 19 de outubro, às 6h30 da tarde. Tá bom? Muito obrigada, Stanley. Obrigado a vocês, gente. Obrigada, Stanley, parabéns e obrigada obrigado. a todos pela audiência. Boa noite.